presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, em entrevista à Folha, disse que o Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal. Haddad reprovou a extensão da política de desoneração da folha e também demonstrou insatisfação com a decisão dos parlamentares de prorrogar a vigência do PERSE. Em nota, Pacheco disse o seguinte, abre aspas, uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra bem diferente é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil, fecha aspas. Ainda segundo Pacheco, o progresso se assenta na geração de riquezas, tecnologia, crédito, oportunidades, empregos, não na oneração do empresariado, da produção e da mão de obra. E sobre essa troca de farpas entre Pacheco e Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que responsabilidade fiscal é dever de todos. A gente tem um trecho para acompanhar. Responsabilidade fiscal é um dever de todos. É com boa política fiscal que nós vamos ter política monetária melhor, com redução de juros e crescimento da economia. Acho que é um compromisso de todos e o caminho é o diálogo. E aí, Deise Ciocari, uma coisa é responsabilidade fiscal, outra coisa é a gente fazer tudo o que vocês mandam. Tipo isso que falou o Rodrigo Pacheco, né? Que aqui não tem Senado do Amém. Aqui tem senadores eleitos com ideias próprias para discutir, votar e tal. E aí, Deise? Vamos lá. O que o Congresso fez, só para a gente entender esse raciocínio todo, o que o Congresso fez foi aprovar a desoneração da folha, que foi um mecanismo criado lá no governo Dilma, e era para durar pouco tempo, e aí o Congresso foi aprovando, e desde o governo Dilma aprova todo ano. O que seria isso? O que o governo Lula quer fazer hoje? Aqueles 17 setores que mais empregam, eles vão acabar pagando mais impostos. Então, esse discurso da esquerda, do presidente Lula, de que se preocupa com o trabalhador, ele cai completamente por terra quando vem essa questão da desoneração da folha. Porque os 17 setores que mais empregam, o que o Palácio do Planalto quer é que esses 17 setores paguem mais impostos. Isso num médio prazo, eu não estou falando de longo prazo. Os analistas preveem que no médio prazo a gente pode ter 600 mil desempregados no Brasil. Isso vai acabar diminuindo, provocando uma redução na atividade econômica brasileira, porque vão ter 600 mil desempregados, e aí a situação vai ficar caótica. Então, a gente sempre ouviu, algumas peixas elas vão pegando na esquerda, mas elas não são à toa, né? O presidente Lula sempre colocou o mercado como um inimigo e agora é o empregador. O empresário acabou virando o inimigo da vez, porque aquele que mais emprega é o que mais vai pagar imposto. E aí, essa briga do Congresso Nacional, do Pacheco com Haddad, esse debate que está acontecendo, é justamente porque o Congresso ele quer manter essa desoneração. Aí, o que aconteceu? O Congresso foi lá, fez um debate amplo, uma coisa que já não é muito comum, né? O Congresso normalmente aprova tudo a toque de caixa, fizeram um debate amplo sobre a desoneração da folha. Vamos manter. Então, os empresários eles não vão seguir pagando tanto imposto. O Lula foi lá e vetou. Aí o Congresso foi lá e derrubou o veto do Lula. Aí o Lula foi lá, enfiou uma medida provisória e agora ele recorre ao STF, colocando o STF como se fosse um braço jurídico do Palácio do Planalto. E aí tudo aquilo que a gente falou na mesa aqui em relação à insegurança jurídica volta à tona. Não existe segurança, porque o STF agora começa a agir como um braço do governo. Mas, resumo da ópera, você que emprega aí, que está colocando seus funcionários para trabalhar, um dos setores que mais empregam, você vai acabar pagando mais imposto se o presidente Lula continuar com essa sanha atrás dos empresários. E aí, Acácio? Eu acho que a Deise tem razão, mas nessa confusão, esta confusão nos mostra a fragilidade que o governo federal tem tido no trato com o poder legislativo. É preciso lembrar que até poucas semanas atrás havia um conflito notório e declarado entre o poder executivo e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Neste momento, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, era um aliado fiel do governo federal. A coisa foi desgastando, especialmente por conta deste tema da desoneração, e hoje Rodrigo Pacheco já não esconde o seu descontentamento com o governo federal. E é importante nós observarmos também, me parece que o Palácio do Planalto tem usado o Fernando Haddad como bucha de canhão, como boi de piranha nessa história, porque já há uma agenda
entre o presidente Lula e o presidente Rodrigo Pacheco no decorrer dessa semana. Eu tenho convicção que eles chegarão a bom termo e só o Haddad ficará desgastado nessa história. É óbvio. Vamos lá. Não, eu posso só fazer um parênteses aqui. Claro. Vocês repararam como o Haddad tem aparecido nos últimos dias na imprensa? Descabelado, envelhecido. Porque realmente é isso, ele é o boi de piranha da vez. O Haddad não era assim no início do mandato, gente. Teve uma mudança estética nele que é considerável aí. Desculpa. Desgaste do mandato. É a busca pelo déficit zero, que não chegará, já é certeza. E ele é meio Dom Quixote nessa busca pelo déficit zero. Exato, Só ele estava exato. enxergando, né? O resto do governo não. Mas, enfim, é um pouco isso. Eu acho que o governo federal chegará a bom termo na desoneração, porque não dá para você ter um desgaste político com os 17 setores que mais empregam no Brasil, no momento em que a nossa balança econômica, você brincou sobre o déficit zero, mas é verdade, quando a gente olha para a arrecadação do setor público e para a arrecadação do setor privado, ela está num decréscimo, então não há razão para o governo federal entrar nessa confusão e o Lula chegará a um consenso com o Rodrigo Pacheco e o Haddad mais descabelado, como disse a Dilma. Para quem nos acompanha por imagens, está vendo aí. Pode colocar novamente aí imagens do Fernando Haddad. A dona Deise Tchocari estava fazendo aqui uma análise estética a respeito da situação, do cansaço do Fernando Haddad na busca pelo déficit zero, agora na busca por convencer os parlamentares a respeito das propostas do governo. Não está com a vida fácil o ministro da Fazenda, o Emerson Tawil? Não tá, e cada vez está piorando, né? Agora esteticamente também, tá? Tá tendo de caco de telha a vida, né? Chamei ele de feio. Não, e assim, é importante porque todos os reflexos também, a gente diz, é no bolso do contribuinte, né? Um economista famoso, Nouriel Roubini, que fez aquela previsão em 2008, né, do grande recesso vivido no mundo, especialmente nas grandes potências, ele faz a advertência dizendo que o país, o Brasil, deve se atentar, porque hoje, principalmente os Estados Unidos, vive uma inflação alta, uma escalada inflacionária e, sem dúvida, a gente sofre esses reflexos aqui, direto e indiretamente. E ele pede para que o governo brasileiro ele corte os gastos e faça os ajustes fiscais que devam fazer, porque se tiver um boom lá fora, principalmente na Europa, nós teremos os reflexos aqui. Como é que conter um boom de fora para dentro, sem que a gente consiga aí fazer esse marco zero aí que estão querendo, né? Esse tão sonhado marco zero aí. Não vão conseguir fazer. Déficit zero, perdão. E o Haddad tem uma missão muito árdua aí, de que, como disse o Acácio, de boi de piranha, não sei se vai ter rio suficiente para mantê-lo navegando aí até conseguir algo palpável aí ao governo. Agora, Mônica, eu fico pensando na vida do trabalhador, do empresário brasileiro, aquele que vê essa disputa acontecendo, põe casaco, tira casaco. Olha só, a gente está em abril, o cara ainda não sabe se nesse ano vai ter ou não vai ter a tal da desoneração da folha, se ele vai pagar mais ou menos impostos, se ele pode fazer uma programação para um investimento ou não. 20 de maio, né? Pois é, assim, sabe aquela história da música de festa junina? Olha a cobra, a mentira e tal, olha o déficit, olha o déficit zero não, olha a prorrogação da desoneração. As cobras não são tão mentira, que a gente tem visto aí as cobras. Pois é, mas assim, não é fácil, isso aí começa a impactar na produtividade, na geração de empregos, no investimento. Com certeza, isso tem a ver com previsibilidade, isso tem a ver com segurança jurídica, exatamente aquilo que a gente estava falando no assunto anterior. Agora, mais uma vez, hoje eu estou do contra, eu vou discordar. Concordo com o que vocês estão dizendo, mas a mim, essa discussão, esse embate entre esses dois poderes, não me preocupa. Eu acho isso até saudável, eu acho bom que o Congresso fale, divirja do Executivo. O Acácio fala em consenso, me preocupa muito mais o consenso entre os poderes, porque eu fico pensando do bolso de quem vai sair, é justamente do trabalhador e do empresário. Então, o consenso me assustaria muito mais. E olha que coisa irônica, nós temos um Executivo de esquerda, o PT no Executivo, um governo Lula, pedindo responsabilidade fiscal e um Congresso supostamente de direita dizendo que não vai fazer o que eles querem e sem nenhum compromisso com um déficit zero e com a responsabilidade fiscal, que é um conceito absolutamente de direita, de quem entende, né, de libertários, de liberais, que sabem que o gasto desenfreado sempre leva direto no muro. Então, a ironia disso tudo é que, na verdade, não é um governo de direita, um Congresso de esquerda ou o que for, é cada um ali pensando fisiologicamente só nos seus próprios interesses.
E claro, né, isso atinge a todo o empresariado, geração de empregos, produtividade, mas atinge também aos municípios que estão chateados, não estão muito felizes com será que essa com tensão não é questão. importante para o Congresso? O quê? Essa tensão? Se é interessante ou não para o Congresso? Será que não vem mais Parece emendas? que sim, porque o próprio Pacheco... Então, eles estão negociando. Às vezes essa circunstância é criada justamente por conta disso. Né, para que haja esse balcão de negócio, seja aberto ali o balcão de negócio e tirem proveito de uma forma ou de outra, de acordo com o tema. E outra coisa que o Koba comentou aqui, assim, como é que se vê, né, o empreendedor, o cidadão. E aí eu faço também aqui as nossas advertências, né? O que a gente faz para mudar? Porque o poder emana do povo e não deles.